Olá, pessoal do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos lá finalizar e dar continuidade aos estudos de ciências, distribuição dos seres vivos na Terra. Vamos lá para o nosso livro, na página 153. Pinte no mapa a seguir as regiões mais quentes, as regiões mais frias e as regiões onde as temperaturas variam bastante. Escolha as cores, pinte a legenda e mãos à obra. Então, olha lá, pessoal, a legenda é que está aqui embaixo, ok? Então, lembrando assim, como que a gente vai conseguir fazer essa atividade? O que a gente precisa relembrar? O globo terrestre, o nosso Sol, vou pegar aqui o Sol, ele está mandando luz em linha reta, certo? Lembra da linha do Equador, que é aquela que divide o planeta Terra, uma linha imaginária que divide o planeta Terra ao meio, em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, o Sol está mandando a luz em linha reta. Tem lugares que recebem mais luz, a intensidade da luz, então são os lugares mais quentes. E os pontos, as extremidades, que são os polos, são os lugares mais frios. Então, nós temos que ver os lugares muito quentes, os lugares muito frios, eu estava lendo a legenda ali, tem aqui, e com temperatura que varia. Então, a gente já sabe duas informações importantes. Olha lá, o clima equatorial e tropical, lembra que nós lemos nas outras aulas o texto? São temperaturas mais quentes, estão aqui direto na linha do Equador. Mais frio nos polos e as outras temperaturas, elas ficam entre o polo e a linha do Equador, né? As mais amenas são aqui as mais variáveis, né? Temperatura variável. Certo? Então, vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, com a mão, para vocês entenderem, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui em cima, seriam as regiões muito frias, certo? Então, aqui em cima, que seria onde está o Polo Norte, são as regiões muito frias. Aqui embaixo, onde está o Polo Sul, outra região muito fria. Aí nós temos aqui, vou pegar outra caneta para poder vocês verem bem a diferença. Com temperatura variável, ela vai ficar, muda aqui comigo para vocês localizarem melhor. Com muito quente. Agora a gente vai falar da muito quente, tá? Retoma lá. Muito fria, Polo Norte e Polo Sul. Muito quente é o que fica aqui no meio, que seria a linha imaginária do Equador, ok? Então, olha lá. Muito fria, muito quente, que seria aqui no meio, que é a linha do Equador. E entre essas aqui, a gente vê aquela temperatura variável. Então, o que fica entre o frio e o muito quente, nós temos a temperatura variável. O que está entre o muito quente e o muito frio aqui de baixo, a temperatura variável também, ok? Compreenderam bem essa atividade? Porque aqui eu não tenho como pintar. Olha lá. Na verdade, eu vou usar aqui o meu livro digital. Ó, o azul vai representar para mim a região muito fria, pessoal. Olha lá, região muito fria. Muito fria. Vou pôr a região muito quente de vermelha. E a região com temperatura variável, eu vou aqui circular de amarelo. Essa e essa outra aqui. Aí eu vou lá para minha legenda
E vou fazer temperatura variável. Aí eu vou pegar o azul, a temperatura regiões muito frias. E, opa, pintei aqui tudo sem querer, arrastei. E de vermelho, meu Deus, pintei tudo, desculpa, gente. Arrastei aqui o mouse errado. Vou apagar aqui para não ficar uma bagunça a nossa atividade. Lá. Vamos retomar. O vermelho aqui é muito quente. Não peguei a cor. O lápis. Aqui. Vamos lá. Para o vermelho do quente. Ué, não quer sair a cor agora, só porque eu quero fazer com vocês. O lápis aqui. Mexer. Então, aqui, o vermelho. Não faz mal que riscou. E o azul do frio, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Bem certinho lá. Então, a região fria, muito quente, variável, muito fria, ok? Exercício 5. Porque há animais que vivem em algumas regiões da Terra e não em outras? Por que os pinguins vivem lá no Polo Sul e não vivem no deserto? Por que os camelos vivem no deserto e não vivem lá no Polo Norte? Por que os lagartos vivem em ambientes quentes e não vivem lá no meio do oceano? O que acontece para isso? Porque eles precisam viver conforme o seu corpo, conforme a sua adaptação. Então, vamos lá fazer a escrita aqui no livro. Então, vamos lá. Por que isso acontece? Porque cada região do planeta varia com temperatura, clima e vegetação, né? E com isso, os animais precisam se adaptar, estar adaptados, precisam ter a questão do corpo, a formação de corpo. Como é que lá um peixe com nadadeiras vai viver no deserto? Não tem como. E assim, sucessivamente, certo, pessoal? Então, nós tivemos em ciências, nesse capítulo, bastante coisa com relação à formação do planeta Terra, a questão da biodiversidade, dos animais que nós encontramos aqui. Um detalhe bem importante que nós aprendemos, que a Terra tem o formato esférico, mas ela é exatamente bem redondinha assim? Não, ela tem os polos levemente achatados, né? E aqui com a questão da formação das montanhas, os oceanos, as chapadas, as depressões. Então, ela não é totalmente lisa, assim, tudo na mesma direção, né? Então, ela tem altos e baixos. Lembra que eu pedi para vocês fazerem aí o globo terrestre de vocês de papel machê? E na hora que fosse para usar a massa de gesso, vocês iriam usar apenas a massa de gesso para fazer o que fossem os continentes. Ali vocês já iam ver um pequeno degrauzinho, digamos assim, de diferença entre o que seria o continente e o oceano. E dentro dos continentes, conforme o que vocês fossem pesquisando aí, encontrando, vocês poderiam representar, por exemplo, o Monte Everest. No local onde é o Monte Everest, fazer um morro bem alto, para ficar mais para cima ainda do seu continente, certo? E assim, sucessivamente. Poderia representar algum animal, se você quisesse. As extremidades também fazer mais achatadas, ok? Então, é isso que nós aprendemos bastante. A questão também, que foi muito importante, da importância da incidência da luz solar, a influência que isso tem na formação da biodiversidade, dos biomas.
Então, aqui o planeta fica levemente inclinado, tem o Sol que fica parado, quem roda é o planeta Terra. Ele roda em torno dele mesmo, olha lá, ele fica rodando em torno dele mesmo e ele gira em torno do Sol. Então, a luz solar bate em linha reta sempre. E aí, a região que fica mais incidente sempre é a região do Equador, da linha imaginária do Equador, ok? Então, nos vemos em breve nas próximas aulas, galerinha. Foi um prazer trabalhar com vocês. Continuem se cuidando. Um beijo carinhoso da Prof. Ju. Tchau!